E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar nossos estudos aí na parte de termoquímica. Você já deve ter lido as páginas que eu recomendei do livro, né? Agora ele começou a falar de reações endotérmicas e exotérmicas. O que isso quer dizer? Então, vocês viram lá que um processo exotérmico é um processo que libera calor para o ambiente, né? Exo quer dizer fora, né? Então, o exoesqueleto dos insetos é o esqueleto externo, né? Então, exotérmico, térmico, calor. Exo, fora. Então, calor para fora, né? Quando você queima alguma coisa, por exemplo, você vai queimar lenha numa fogueira, você coloca a mão perto da chama, você sente o calor dela, né? Então, estão acontecendo reações químicas ali que estão liberando calor para o ambiente, estão jogando calor para fora do sistema, né? O sistema ali é a lenha pegando fogo. Então, o calor está sendo jogado para fora. E aí você sente aquele calor com a mão, né? E endotérmico. Endo significa dentro. Então, endotérmico, calor para dentro. São processos que acontecem quando o calor é puxado do ambiente para dentro do sistema, né? Então, existem reações químicas que você faz que você sente que o material fica frio ao toque, né? Isso é um processo endotérmico. Então, o processo ele precisa dessa energia, de chupar essa energia de fora para que ele consiga acontecer. Um exemplo disso é aquelas bolsas frias que atletas usam. Você já viu que você consegue quebrar a bolsa e aí ela fica geladinha, né? Então, o que acontece ali? Acontece uma reação química, né? Quando você quebra, você está juntando os reagentes e aí eles entram em contato, fazem um processo endotérmico que vai, né, retirar a energia do ambiente, por isso que fica gelado ao toque. Tudo bem? Você pode ter reações físicas, reações químicas, endotérmicas ou exotérmicas, ou fenômenos físicos, né? Lembra que uma reação química é um processo onde você tem novas moléculas sendo formadas, né? É onde os átomos eles vão se reestruturar, eles estavam de um jeito, depois eles vão ficar de outro, né? Vão formar novas moléculas no final. Isso é uma reação química. E um processo físico é quando você tem a mesma molécula no início e no fim, né? Então você tem uma folha de papel. Lembra disso do primeiro ano? Você pode amassar a folha de papel. No final você vai ter moléculas de celulose ali no papel, como era no início. Então é um fenômeno físico. Tudo bem? E aí, uma questão a ser lembrada é que passagens de mudança de estado físico são fenômenos físicos, né? Se você tem gelo derretendo, né? No gelo, no cubinho de gelo, você vai ter moléculas de água. Quando o gelo derrete e vira líquido, você vai ter moléculas de água. Se você ferver esse líquido, sair vapor de água, você vai ter no vapor moléculas de água. Se não está mudando o tipo de molécula que você tem, é um processo físico, beleza? Então, a gente vai precisar desses conhecimentos para fazer os exercícios aí 3 a 9, beleza? Então ele diz: as questões 3 a 9 devem ser respondidas com base nas seguintes informações. Os isqueiros geralmente têm como combustível o butano, C4H10. Né? É o gás do botijão, né, que a gente usa na cozinha. Abaixo estão representadas duas situações. Então você pode ver que você tem duas figuras aqui, A e o B. No A, você tem o isqueiro, né, você tem as moléculas do butano ilustradas aqui no líquido, né? E aí, saindo aqui, tem uma fumacinha, tá vendo? E a fumacinha, ó, tem as moléculas do butano do mesmo jeito. Então, isso é quando você aperta o botãozinho do isqueiro para abrir ele, sem girar a rodinha para colocar faísca, né? Você só aperta o botãozinho e aí sai o gás aqui, ó. Mesma molécula. E a situação B, você tem o gás butano líquido e no final uma chama. E aí ele ilustrou aqui uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Beleza? Então aqui ele girou a rodinha do isqueiro, né? Então você viu que no final aqui existem moléculas diferentes do que no início. Então é sinal de que aconteceu uma reação química. E aí, exercício 3 ele pergunta: em qual situação ocorreu um fenômeno físico? Ocorreu na ilustração A, né? Porque só tem um tipo de molécula envolvida aqui, não tem transformação em um tipo novo, né? Então, figura A.
Aí no 4, esse fenômeno físico é endotérmico ou é exotérmico? Então, para isso, a gente vai ter que lembrar do seguinte, olha. Lembra das passagens de estado? Do sólido para o líquido, para o gasoso? E o caminho contrário, né? Então, pensa comigo. Sólido, imagina o gelo. Para ele derreter, você não tem que esquentar ele? Você não tem que pegar o gelo e segurar com a mão assim, para ele derreter? Quando você segura o gelo com a mão, você está passando o calor da sua pele para o gelo. Se o calor está entrando ali, é um processo endotérmico, entendeu? Então, essa passagem aqui é endotérmica. Do líquido para o gás, então, água líquida para vapor. Você não tem que esquentar a água, tem que ferver ela. Você não está fornecendo energia para a água, então é um processo endotérmico. Então, todos os processos que ocorrem da esquerda para a direita aqui são endotérmicos. E aí o caminho contrário é o contrário também, né? Então, do líquido para o sólido, da água líquida para o gelo, você tem que colocar no congelador. O congelador vai roubar o calor da água e aí ela vai se solidificar. Então é um processo exotérmico, porque o calor está saindo da água. Tudo bem? Então todos os processos para a direita aqui são endotérmicos e todos para a esquerda são exotérmicos. Então, ó, o fenômeno físico que a gente está tratando, no começo tinha o butano líquido e depois o gasoso. Então, do líquido para o gasoso foi para a direita. Então, é um processo endotérmico. Tudo bem? Aí, 5. Em qual situação ocorreu um fenômeno químico, como a gente já discutiu no B. 6. Esse fenômeno químico é endotérmico ou exotérmico? Ele vai ser exotérmico, né? Porque ele forma uma chama. Toda reação de combustão, ou seja, de queima, é uma reação exotérmica, que se você chegar com sua mão perto da chama, você vai sentir o calor. Então, é um fenômeno químico exotérmico. Aí no 7, o gás butano, ao reagir com o gás oxigênio, produz gás carbônico e vapor de água. Equacione a reação devidamente balanceada. Então, equacionar a reação significa escrever a reação. A mais B dá C mais D, né? Então, a gente vai equacionar. Ele diz pra gente, olha, o gás butano ao reagir com o gás oxigênio. Então, esses são nossos dois reagentes. E no final, produz gás carbônico e vapor da água. Então, esses são nossos produtos, gás carbônico e vapor de água. Tá aí, ó. O butano aqui, C4H10, que nem ele já tinha falado. Oxigênio, O2. Ele deu todas as fórmulas, né, dos compostos. Tem vestibulares que eles não dão, eles assumem que você já sabe, beleza? Mas aqui ele deu. Formando gás carbônico e água. E agora tem que balancear, né? Então, se você tem 4 carbonos aqui no butano, você vai precisar de 4 CO2 aqui também, para equilibrar o número de carbonos. Aqui você tem 10 hidrogênios no butano. Então você vai precisar de 5 águas, porque 5 vezes 2 vai ficar 10, né? Lembra que aqui no PowerPoint fica meio difícil para eu fazer um número pequenininho, né? Então é H2O, esse 2 ficou grandão, mas na verdade ele é pequenininho. Então a gente vai precisar de 4 CO2 e 5 H2O. E aí só vai faltar a gente balancear o O2, né? Então para 4 CO2 a gente vai ter 8 oxigênios aqui, né? 4 vezes 2, 8. Mais 5 oxigênios da água. Então 8 mais 5, 13. Então a gente vai ter que ter 13 oxigênios do lado de cá também. O número que multiplicado por 2 dá 13 é 13 sobre 2. Então, fica desse jeito aí. Tudo bem? No exercício 8, na combustão completa de 1 mol de butano, são liberados 2.658 kJ. Calcule o valor liberado na queima de 5 mols de butano. Então, uma regrinha de 3. Simples, né? Se a queima de 1 mol de butano libera isso daqui, a queima de 5 mols de butano vai liberar X. E aí é só você ver que daqui para cá multiplicou por 5, então daqui para cá vai ter que multiplicar por 5 também. Vai dar isso daí, 13.290 kJ. Ou pode resolver em cruz, multiplicando em cruz também dá certo. E o 9. Sabendo que a massa molar do butano é igual a 58 gramas por mol,
Calcule a energia liberada na queima de 29 gramas de butano. É metade, né? Meio mol. Então vai ser metade de 2.658. Então a queima de 58 gramas de butano libera isso. A queima de 29 vai liberar X. Metade. 1.329 kJ. Tudo bem esse exercício aí? Bem tranquilo esses, né? Se tiver com alguma dúvida também pode me procurar. Agora a gente vai fazer os exercícios 4 a 6. Ele diz aí, considere as informações abaixo. Combustão completa do álcool comum, etanol, 1 mol de etanol, que é esse daqui, mais 3 oxigênios, forma 2 gás carbônicos e 3 águas, mais 1.373 kJ. Então, quando ele coloca o valor energético aqui como se fosse um produto da reação, quer dizer que ele está sendo formado, está sendo liberado. Então, é um processo exotérmico, beleza? Se o valor energético tivesse aqui junto com os reagentes, então ele seria endotérmico, ele precisaria do calor como se fosse um reagente para a reação acontecer. Então, exotérmico. Deu a massa molar do etanol. 4. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mols de etanol? Então, 1 mol de etanol entrando em combustão está liberando 1.373 kJ. Então, 5 mols vai liberar X, regrinha de 3. E ele disse aqui, né, liberado ou absorvido. Liberado, né, porque está junto com os produtos, está sendo jogado para fora. Então, 1 mol de álcool libera 1.373 kJ, 5 mols vai liberar X. X é 6.865 kJ. 5. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Então, olha, veja que quando a reação acontece com a queima de 1 mol de etanol, são formados 2 CO2, né? Então, para a formação de 2 CO2, são liberados 1.373 kJ. Aí ele falou, e se formasse só 1 mol de CO2? Então seria a reação toda dividida por 2, né? Inclusive a produção de energia aqui. Então, quando forma 2 mol de CO2, a energia liberada é 1.373. Quando forma 1 CO2, a energia liberada é X. Então, metade. Tudo bem isso daí? E o 6, calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 460 gramas de etanol. Então, é a mesma questãozinha de mol aí, né? Você viu aqui, ó, a massa molar ele deu? Ele falou que cada 1 mol de etanol tem 46 gramas. Então, quando ele deu a reação assim pra gente, ó, esse 1 mol de etanol aqui é 46 gramas. Então, quando você tem 46 gramas de etanol reagindo, você tem sendo formados 1.373. Aí 460 gramas é 10 vezes, né? Então, para 10 mols de etanol, a energia liberada vai ser 10 vezes maior. Então, quando você queima 46 gramas de etanol, libera 1.373. Queimou 10 vezes mais, vai liberar 10 vezes mais. Tranquilo isso daí, gente? Então, com isso daí, acho que vocês têm um embasamento aí para fazer bastante exercício, tá? É um assunto bastante importante, cai nos vestibulares aí. E não é tão difícil, né? Bem gostosinho. Muita gente gosta dessa parte da química aí. Então, qualquer coisa vocês podem me procurar, tá? Tanto no horário de aula quanto plantão, terça-tarde, tá? Tem reunião no Zoom lá. E é isso daí, gente. Se cuidem, fiquem bem, beleza? Bons estudos e até mais.